Em meio ao sofrimento que Jó enfrenta, comentamos no último espaço, na última reflexão, acerca das grandes verdades bíblicas que Jó pôde afirmar em meio à sua crise. Muitas vezes, o sofrimento pode nos levar a uma busca a Deus com mais afinco, com mais determinação, com mais objetividade, precisão e talvez a verdadeira motivação, que é a adoração. Jó traz em seu livro verdadeiras afirmações doutrinárias que vão ser levantadas e afirmadas no cânon do Novo Testamento. As cartas, os evangelhos, o livro de Atos, a carta aos Hebreus, são muitos desses elementos que vão trazer a confirmação dessas doutrinas que o próprio Jó pôde apontar-nos, até mesmo em meio aos seus questionamentos. E é um dentre esses questionamentos que eu quero trazer hoje nesse espaço. O capítulo 9, versos 32 e 33, em meio a todo aquele processo de sofrimento, de angústia, Jó estava enfrentando uma doença maligna, possivelmente um carcinoma de pele, onde as dores eram intensas e até mesmo as úlceras, as feridas que estavam sobre a sua pele, ele teve que utilizar de uma telha, um caco de telha, para fazer coçar ali todo aquele processo de prurido que ele enfrentava. Aquelas mesmas feridas, segundo o texto de Jó, o texto nos afirma que elas exalavam um odor fétido e isso fazia com que os mais próximos a ele o deixassem em longa distância, em detrimento do odor. Era uma situação calamitante, era uma situação crítica, era uma situação que ele observa que, como homem, ele estava provando algo que o próprio Deus, por não ter um corpo humano, não poderia dimensionar, não poderia compreender, se identificar, até mesmo numa visão de uma verdadeira empatia, o que o próprio Jó enfrentava. E é nesse capítulo 9, verso 32 e 33, que Jó afirma: ele não é homem como eu, que possa colocar a mão sobre nós ambos, sobre minha vida e sobre o próprio Deus. Não há entre nós um árbitro, um homem que possa mediar toda essa situação de conflito. Jó se utiliza de uma linguagem jurídica que o Novo Testamento vai nos trazer acerca de Jesus, afirmando ser ele o nosso advogado fiel. João diz na sua primeira carta que se nós confessarmos os nossos pecados a ele, a Deus, através do nome de Jesus, que é o nosso mediador, Jesus é o nosso advogado, perfeito e poderoso para perdoar e purificar os nossos pecados. É essa visão jurídica da figura de um paracleto, da figura de um mediador, de um advogado, que Jó indaga no capítulo 9. Eu sou homem, tu és Deus, e não há entre nós alguém que ponha a mão sobre nós ambos, a fim de que pudesse mediar. Essa resposta, 2000 anos antes de Cristo Jesus nascer, chegou através do ministério de Cristo, na cruz do Calvário, se tornando a resposta viva, suficiente e eficaz para uma das maiores indagações do coração de Jó, expressa no livro que leva o seu nome, no capítulo 9. E aqui entra a doutrina da redenção, a doutrina do nosso Redentor, do nosso Remidor, do nosso Resgatador, daquele que o apóstolo Paulo vai nos falar em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, que não há entre nós nenhum mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo, Deus 100% e homem 100%. Ele é o único ser distinto do universo, 100% Deus, 100% homem. Ele pôde se colocar naquela cruz do Calvário,
dar a sua vida por mim e por você. Pagar o preço, levar sobre si mesmo a natureza que estava em nosso coração, o pecado. Pagar o preço com a sua própria vida, porque o salário do pecado é a morte. E somente ele podia fazer isto, porque todos nós trazíamos em nosso coração a natureza adâmica do pecado e da transgressão do primeiro Adão no Jardim do Éden. Não é à toa que Paulo vai nos afirmar em Romanos 5 que a desobediência de um só homem trouxe a morte a todos, mas a obediência de um só homem trouxe a justiça a todos os homens. E é esse homem perfeito, nascido de mulher, todavia não fruto de uma relação sexual, mas gerado sobrenaturalmente um corpo para ele no ventre de Maria. Esse corpo é gerado, mas ele sempre existiu na eternidade como Filho de Deus, e o Verbo era Deus, estava com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. É esse Verbo, é esse homem, esse Deus que se fez carne, tomando uma forma humana, que pôde dizer na cruz do Calvário: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Hoje, ele pode pôr a mão sobre a minha vida e sobre os ombros de Deus Pai, e mediar por mim e por você. E como afirma a própria carta aos Hebreus no capítulo 4 e também no capítulo 2, em tudo ele foi tentado, para que na mesma semelhança de provação, de tentação que ele enfrentou, hoje ele pudesse socorrer todos aqueles que são tentados na sua semelhança. Desafia o seu coração a repensar acerca do livro de Jó, não apenas como um livro de paciência, um livro de compreensão porque o justo sofre. Bem, na verdade, Deus não deu respostas a Jó em nenhum momento, afirmando o motivo pelo qual ele sofreu. Não há essa resposta. Mas há uma resposta muito clara. A teologia de Jó foi profundamente alterada, transformada, lapidada, refinada. E é esse desafio que está presente hoje a você e a mim, neste livro sagrado, o livro mais antigo da Bíblia, contemporâneo dos patriarcas Abraão, Isaque, que desafia a minha fé, o meu coração. E não é necessário um tempo de vale, um tempo de sofrimento para descobrir essas verdades. Hoje é o tempo. Hoje é o dia, diz Paulo, hoje é o dia da salvação. E o próprio Paulo vai nos afirmar da figura importante de Cristo como nosso mediador entre Deus e os homens. E essa é a resposta para a pergunta de Jó, no capítulo 9, verso 32 e 33. Não há entre nós um mediador que possa colocar a mão sobre nós ambos. Essa resposta já veio desde Cristo na cruz do Calvário. Ele hoje está disponível. Ele hoje está aqui para socorrer o seu coração. Capítulo 7, verso 25 da mesma carta aos Hebreus, nos afirma o autor que hoje Jesus vive para sempre para interceder por todos os santos. Por isso, entremos com ousadia no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho, na presença de Deus, através de Cristo Jesus. E Ele, como nosso mediador, coloca a sua mão direita junto ao Pai, sua mão esquerda junto à minha vida, junto à sua vida, e nos socorre, e nos dá graça, provisão, socorro em tempo oportuno. Deus abençoe a sua vida e até a nossa próxima reflexão.